Família na Mesa, o podcast da família. Eu sou o Joe e junto com a minha esposa Joy nós temos muita alegria de receber você. Seja bem-vindo, já vai chegando, peço para que você se acomode. Hoje o assunto e os nossos convidados, sim, está incrível. Você vai aprender demais, eu estou animado, a Joy vai apresentar eles daqui a pouquinho, mas eu quero pedir para você já chegar, comentar, compartilhar, se inscreve no canal se você é novo por aqui. É um podcast que está começando, é o nosso 4º episódio. Se você ver aqui na nossa história, você vai ver que já temos 3 episódios que já aconteceram. Então você está super bem-vindo se você é novo por aqui, para olhar também aquilo que a gente já tem compartilhado, porque a ideia aqui é colocar a família na mesa. Esse assunto tão importante. Aquilo que a gente acredita que realmente que Deus nos deu como propósito para viver. E a gente quer convidar você que divide junto com a gente dessa compreensão. Você sabe dessa importância. A importância da família na estrutura da vida e de tudo aquilo que Deus criou. Seja bem-vindo, fica com a gente à vontade. E minha esposa Joy tá linda, maravilhosa, está de colete. Prova de balas. Colete à prova de balas. Maravilhosa. E hoje nós vamos receber convidados importantíssimos. Estamos animados, felizes. Mas antes, o nosso beijinho. Um beijinho, né? Ai, meu Deus, adoro esse podcast. É um beijo por dia garantido, todo podcast. Então vamos lá, eu tô muito animada, eu tô sempre muito animada. Na verdade, eu acho que é um frio na barriga que dá, mas enfim. Vamos lá, nós estamos com 2 convidados aqui muito especiais, um casal muito querido. Para lá de especial. Para lá de especial, muito honrado com a presença deles aqui. Nanda Fernandes, Luciano Fernandes, sejam bem-vindos ao nosso podcast da família. A Nanda é casada com o Luciano, mãe da Rafaela, do Luca e da Helena. O Luciano é marido, pai, cumprindo o propósito de acordar e libertar pessoas através do ensino de inteligência financeira e investimentos. É empresário e atua na área da educação. Então, teremos muito assunto aqui pela frente, né? Muito a aprender no dia de hoje, sem dúvida. Exatamente. A gente está muito feliz de receber vocês. A gente quer primeiro dizer que vocês se sintam em casa. Sentar nessa mesa com vocês, para nós é uma honra. Eu tenho certeza que para as pessoas que estão assistindo, a expectativa está muito grande para conhecer a história de vocês, como vocês fazem vida, família. E é isso que a gente quer conversar, mas a gente quer primeiro dar boas-vindas, Sejam ouvir bem-vindos. vocês, as primeiras palavras de vocês aí de estar com a gente nesse episódio. Nossa, muito obrigada. A gente está muito feliz, nos sentimos honrados pelo convite, admiramos vocês. Admiramos a filhotinha linda. Maria. A gente sente que a gente até faz parte da história da Sim, Maria. vamos contar Depois a gente isso. conta esse fato, super interessante. É muito gostoso estar aqui. A gente Que sente, legal, gente. A gente sente o propósito de Deus nesse lugar. Obrigado. Olha, nós amamos histórias, né, amor? Uma das razões na qual a gente tem esse podcast é para ouvir as histórias aqui sobre família, sobre como tudo começou. E a gente já quer iniciar esse podcast perguntando para vocês. Como foi que vocês se conheceram? Vai, Como amor. Luciano. Aí a gente sabe que tem sempre 2 versões, né? Porque quando o homem fala, né? Aí você tem que falar assim, cara, como que foi que você conseguiu conquistar essa mulher, né? Então é diferente a visão do homem e da mulher. Que trabalho foi esse, né? O que você fez? Orou muita oração, né? Então, gente, a gente já se conhece desde criança. A gente se conhece desde que Desde eu bebê, lembro eu dela acho. com 4, 5 Uau. anos. A gente era da mesma igreja, lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente conviveu junto na igreja. Não era do mesmo grupinho sempre, assim, mas, né, eu menino, ela um pouquinho mais nova, mas... E a gente foi crescendo junto ali, infância, juniores, adolescentes, né? Uau. Na época dos adolescentes, a gente foi eleito para a diretoria dos adolescentes, tanto eu como ela. Sem ter nenhuma... Não tínhamos Nada? absolutamente nada. Como eu falei, nos cumprimentávamos Sim. assim, mas era outro Na igreja, grupinho. sim. Eu, gurizada, jogando A bola. igreja era grande, pequena? Uma igreja de 300 membros. membros. Uma igreja de É. 300, assim. E aí... No sul, no interior? No Interior ou na capital? interior do Rio Bem Grande do Sul, lá em Santa Maria, 300 quilômetros de Porto Alegre. E aí a gente, naquele ano, onde eu já tinha ali 17, eu acho que foi, no ano anterior, né? E ela com 15 ali, foi o ano que a gente esteve junto, no final do ano ali,
que a gente começou a se aproximar um pouco mais. Por né? causa desse convite da liderança. Daquele momento ali. E o ano era 1999. Túnel do tempo, né? 1900, Ali- adoro É quando verdade, começa com gente. 1900. 1990. Eu não me sinto sozinha em 1900. E aí, em 99, final do ano, aí eu já com 18, ela com 16, foi que a gente começou a namorar, né? Foi se aproximando. Mas foi aquela coisa, né? Se conhecemos desde sempre, não teve nada fora do comum que aconteceu, né? A gente simplesmente começou a se aproximar, começou aquele olhar diferente, né? Aquela coisa, né? E aí teve uma... A gente ia muito também numa cidadezinha, um interiorzinho rural muito próximo fazer um trabalho. Eu ia tocar, ela ia cantar e alguém ia pregar, né? E aí é uma cidade próxima lá da nossa cidade, menorzinha. E aí nós estávamos indo, e aí nós já estávamos naquele rolinho que a gente chamava na época, né? Mas nada tinha acontecido. Aí teve uma curva, nós estávamos sentados no banco de trás, teve uma curva onde ela veio pro meu lado. Não, Bendita curva. Bendita curva. Ela veio pro meu lado, Deu E em aí- cima de você, Não, né? aí eu falei assim, não, se tu quer, né, me agarrar é só falar. Eu brinquei assim, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente começou a deixar mais explícita a coisa, digamos assim. Sim. Há interesse, né? Há A Nanda, interesse. a Nanda, ela tem o Não, direito deixa da... assim, deixa assim. Direito de Cada defesa, um. né? O Direito direito de de defesa. Mas deixa eu falar uma coisa interessante do inicinho do namoro. Eu tava no ensino médio. Ele já tava ali estudando pro vestibular, né? Formado. E a gente usou um moletom no inicinho, nos primeiros dias de namoro, assim. Luca, que é o apelido dele, daí vem o nome do nosso filho, Luca. Do apelido, né? Luquinha, Luciano, Na Luquinha. infância todo O mundo apelido de Luciano na região era Luca. todo mundo de infância, né? O pessoal na Chama de internet Luca. conhece por Luciano, mas Da círculo Se alguém próximo é Luca. se vê na rua e te chama de Luca, você sabe. Atende. Esse aqui Aham. sabe quem eu sou, de onde eu vim, né? E eu, Nanda, sempre fui Nanda. E a gente mandou bordar um moletom. Luca e Nanda unidos por Jesus. Olha que lindo. E a que gente fofo. usava aquele moletom na escola, gente. Olha. E a gente tem até hoje. Esse que eu ia moletom. perguntar, ele Temos existe? temos Existe, guardados tá lá. guardado Tá no- guardadinho Ele existe. lá. O pessoal tirava sarro e a Sim. gente usava. E eu sempre falo, Jesus ouviu o que estava... Não, ele leu, né? Ele honrou, Ele né? leu a o que estava frase. escrito naquele moletom. Demais. É. E assim, a história que a gente construiu, coisas que Deus vem nos revelando, a gente sabe que realmente foi Então, uma união feita por Então, assim, ele. se a gente está falando de 1999, a gente está dizendo que agora, em 2024, vocês vão completar 25 anos, Nossa. um quarto Sim. de século, É né? muito tempo. Tem que Muito respeitar, anos. né? Tem que 25 respeitar. anos de relacionamento. É uma Sim. vida. E, uau, é uma vida, exatamente, uma vida muito bem vivida. Uma história que começou nesse namoro. E aí, como que foi essa história? Você já estava com 18, então você começou a estudar, ficaram sempre juntos. Até o casamento não teve nenhuma interrupção. Não, assim, eu estava estudando pro vestibular, medicina, né, aquela coisa, eu fiz 4 vestibulares, eu passei no 4º. Então, já namorando com ela, a gente começou em novembro de 99, 11 de novembro de 99. 11 do 11. 11 do 11 de 99. E aí, naquele vestibular, que era janeiro, eu ainda não passei. Então, teve um ano ainda de cursinho, e depois eu passei, e aí teve os 6 anos de faculdade. E aí, durante os 6 anos de faculdade, a gente fazia de tudo para tentar casar. Mas medicina não é uma faculdade que você consiga ter um emprego, ter alguma coisa. Eu tinha um estágiozinho Muito lá, foco, ela né? tinha um estágio, depois ela pegou um emprego também, mas assim, não conseguia ter condições financeiras, né? E aí, por isso que a gente namorou 7 anos. Então, teve 7 anos aí de namoro. E aí, eu me formava em dezembro de 2006, a gente conseguiu casar em outubro de 2006. Ali já tinha uma reservinha, a gente conseguiu ali, e eu comecei a trabalhar logo depois, né? Então, a gente teve que esperar esses 7 anos aí, um de cursinho mais 6 da faculdade. Nesse período, ela também passou e fez a faculdade, né? E a gente tentando de tudo que é jeito. A gente tentou de tudo, sabe? E como é que Mas- era o apoio da família, assim, de vocês, os pais, né? Essa relação de vocês namorando, preparando para casamento. Ah, super. Porque, assim, as famílias já eram amigas. Já se conheciam, Da igreja. né? Da se mesma conheciam. igreja. Na verdade, assim, quase metade da igreja é a minha família, quase metade da igreja Eu já tinha uma Famílias torcida. grandes, então, assim, era um relacionamento muito gostoso, assim. E mesmo meu pai, que não é cristão, né, até hoje, assim, mas ele sempre nunca limitou nada a isso, sempre entendeu a questão de, por exemplo, eu não ser
namorador, né? Não Sim. ir em festa, não beber. Ele sempre entendeu, na boa. Coisas que ele fez, né? Então, assim, Respeitou ele a sua decisão. sempre respeitou e sempre apoiou também. Sempre gostou da Nanda, sempre foi muito tranquilo, assim. A gente só não conseguia e talvez nem queria. Hoje eu, com certeza, não gostaria de que os pais sustentassem, sabe? Que nem às vezes acontece. Mas naquela época a gente não tinha tanta noção de quanto isso seria prejudicial financeiramente também depois. Mas a gente também não queria, a gente queria se manter, né? Também não houve a proposta, porque acho que eles nem tinham condições também, mas a gente conseguiu, né? O meu pai até deu uma ajudinha ali logo nos primeiros meses, que enquanto eu começava a trabalhar, depois a gente seguiu, mas graças a Deus estamos aí até hoje. E é muito legal ver o apoio da família, né? A família da família, né? Vocês constituem uma família ao casarem, mas vem de uma família. Eu queria entender um pouco de vocês, como que vocês veem o impacto dessa geração que vem antes? Como que vocês veem essa relação? Porque hoje vocês são pais, né? Mas vocês vieram de uma estrutura, constitui a de vocês e passam a olhar para frente, né? Como que é essa relação de que vocês veem em relação aos pais dos jovens que se casam e a importância desse modelo, né? Olha, eu vou falar por nós. A gente sempre teve muita honra, muito respeito pelos pais, né? Eu fui criada pelos meus avós, sempre a minha mãe muito próximo também, mas então vô e vó ainda, né? Parece assim, senhor e senhora. Então a gente sempre teve essa honra, essa consciência de honrar pai e mãe mesmo, mas foi tão importante pra gente quando a gente mudou de cidade. Olha. Porque daí é a nossa família sendo construída, sem interferências, não que eles ficassem dando opinião e tal, Ou não. sai da parentela, né? Mas o sair de da fato, parentela é Foi um importante. romper mudou para tudo. vocês. Foi. Tipo Uau. assim, somos nós por nós. E a gente vai aprender o nosso... Porque assim, é uma cultura que a gente traz Faz muito sentido. de pai e mãe. Sim. E ele traz uma outra cultura. E uma nova cultura tem que ser criada, Exato. né? Então, assim, a gente percebeu o que a gente quer repetir. O que a gente não quer repetir. Né? Que tradição a gente quer acabar. E que tradição e aí, a gente quer foram, começar. assim, brevemente, quais foram as conclusões que vocês chegaram, né? De isso aqui a gente quer fazer com que vá para frente essas tradições, isso aqui a gente não deixa para lá, né? Deixa... Isso foi ao longo de anos, né? Porque nós temos já um caminho longo aí, 17 anos. Mas a gente acredita que foi instrução do próprio Espírito Santo. Foi difícil? Fazer Não, Não, eu acho que até essa isso mudança. não. Eu acho que isso não. Eu passei por muitas coisas na infância e eu sabia bem o que eu não queria levar para minha nova família. Ok. Então isso, check, Bem check. registrado, né? Isso não. Foi fácil. E o resto? A minha família já foi mais tradicional, né? Como eu falei, apesar de o meu pai e meu irmão não são cristãos, eu, a minha mãe e as minhas duas irmãs, sim, né? Nós éramos em 4 filhos, somos. E aí nós tínhamos uma família que ficava junto, que jogava jogos de tabuleiro, que, enfim, andava mais junto, né? A família da Nanda foi um pouquinho mais difícil, né? Ela teve a mãe solteira, daí acabou ficando com os avós. Então, desde o início ela falava, eu quero aquela família de comercial de margarina, entendeu? E é o que muitas pessoas falam que a gente tem hoje, né? Então, assim, isso foi construído, isso foi intencional, isso foi, claro, tudo vem de Deus, né? Como diz no livro de Tiago, tudo que é bom, toda boa dádiva vem de Deus, não tem dúvida nenhuma. Mas a gente também foi intencional em construir. Sobre a sua pergunta, por exemplo, meu pai bebia, bebida alcoólica. Nunca foi algo de violento, mas ele bebia. Às vezes passava um pouquinho, aquela coisa. Eu nunca bebi. Eu optei que eu não beberia, optei que seria cristão, né? A Nanda optou que não traria as questões da mãe, que aconteceu também, da infância dela, da questão do casamento, da família que ela queria ter. Então, teve algumas coisas que a gente optou por, olha, intencionalmente. A gente conversou, por exemplo, também, algumas coisas não que a gente viu em casa, mas que a gente via em outros lugares e decidimos não ter. Por exemplo, eu me lembro, no namoro a gente sentou e conversou, olha, no namoro, não vai haver levantar a voz, xingamento, palavras de baixo escalão, jogar alguma coisa no outro ou toque de violência. Combinados E mesmo. nunca Isso aqui houve, em 25 anos, nunca aconteceu. É claro que às vezes a gente está conversando uma voz e leva um pouquinho, a gente já lembra, né? Nunca teve xingamento. A gente combinou que faria isso. A gente já sabia que queria casar. Vamos usar essa linha. Então, assim, porque aí já, enfim, o assunto é longo, mas aí já uma coisa principal é respeito e admiração, né? E, gente, isso segurou muita coisa. Muito. Porque na hora do calor ali, né, da lembra? discussão,
Emocional. tem tudo. algo que veio antes, Te preparou, né? É Te uma preparou. ordem já que eu mesma me dei. Ele mesmo se deu. Então, como que eu vou estar indo contra a minha própria palavra? Então, na hora, é como se a razão conseguisse mandar na emoção ali. Porque Legal. um combinado foi feito quando estava tudo bem, sabe? É, Mas, legal. mas a pergunta, assim, de difícil, né? No caso, eu que tive uma família bem junto, é uma cultura forte, né? Que hoje a gente tem ainda mais forte, mas já era forte. Então, por mais que eu me sentisse um homem, que eu me sentisse, olha, eu casei e tal, ainda teve muito tempo em que eu me relacionava com a minha família ainda talvez com uma mentalidade, né, de menino, assim. Demorou um tempo até que eu evoluísse mais, assim. Não trouxe grandes prejuízos para nós, graças a Deus, mas, assim, foi um tempo. E nessa saída geográfica, isso ficou muito mais fácil, né? Nunca foi questão de financeira, nem Muito de ficar interessante, dependendo, mas muito só por estar, interessante. Aham, sim. sabe? Aquela coisa de estar junto, vai almoçar no domingo na casa, a gente Sim, morava na mesma vai cidade, tendo, então o vínculo acaba, fica, né? o vínculo fica, né? E aí, quando foi, tipo, acabou o almoço de domingo, né? E aí, e foi momentos difíceis, por exemplo, da primeira residência médica, que a gente ganha uma bolsa de residência, né? Muito pequena, e morando numa cidade em outro estado pela primeira vez, então isso ali nos forjou bastante. Foi bem E é legal. muito interessante porque a gente é treinado pela família. Eu também, parecido com o Luciano, tenho uma família de base mais estruturada. A Joy, um pouco mais parecido com a Nanda, vem um pouco do histórico bem semelhante, assim, a mãe mais solteira, sem a referência do pai tão presente. E isso causa um histórico. A gente entra no casamento com um pouco de referências. Ela até estava comentando, né, no carro ontem, né, voltando para casa, ela falou: como é bom quando eu recebo seu pai lá em casa, essa figura do homem sênior, do avô, do barba branca. Como é legal ouvir ele falar, dar um conselho, como ele trata a Maria, né, que é a neta, nossa filha. E ela estava dizendo como é bom ter essa figura. E aí a gente tem essa oportunidade de construir isso a partir de nós. Eu acho que uma das coisas mais lindas da vida é a gente poder ressignificar, se alguma coisa que não foi legal, você começar a tracionar. Mas o que eu queria dizer em relação ao comentário da família é que a família tende a nos proteger. Nós somos pais, vocês também, né? Então, esse processo de proteção excessiva pode causar esse vínculo que amarra demais e não deixa ir. Como que é para vocês agora? Vocês são pais de uma adolescente. É uma fase nova. Muitos falam assim, né? Ó, criar filhos é uma coisa, criar adolescentes mudou, o padrão muda tudo. Como que é essa mudança de fase? Óbvio, vocês têm 3 filhos, mas pegando um pouco da sua primogênita, né? Como que vocês veem esse papel do proteção versus liberação? Entende o que eu quero dizer? Como que vocês veem essa preparação? É complicado, né? Assim, no sentido de que, ainda mais como o mundo está hoje, entendeu? A gente já tinha uma noção, como eu vinha falando aqui fora do ar, nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, a gente adquiriu uma noção muito... Né? Deus vem chamando também para esse assunto e a gente percebeu o quanto a intencionalidade do inimigo de Deus em angariar esses jovens, né? Adolescentes, assim, né? E aí a gente fica sempre com esse limite. A proteção e largar um pouquinho a corda. Acontece que a gente sabe que se Deus não proteger, absolutamente nada que a gente faça, a gente não vai conseguir manter numa bolha. Então a gente optou por algumas coisas na nossa casa, depois a gente vai falar mais sobre fechar a porta mesmo para algumas coisas culturais, mas ela é uma adolescente. E a adolescente quer estar junto, tem aquela necessidade de grupo, tem aquela necessidade de afirmação de quem ela é, e para isso a sociedade é importante. Então a gente não pode manter só dentro do quarto. Então a gente vem aprendendo, né? Ela é uma adolescente inicial, digamos assim. Pais de adolescentes. Inicial. Recém-pais de adolescentes. E as pessoas sempre me perguntam, Luciano, vocês têm que fazer um curso para filhos e tal. Eu falei, não. Depois que eu tiver adolescentes formados já, aí a gente pode falar em fazer Posso começar pra a falar filho, alguma coisa. Porque assim, então, mas essa sociabilidade a gente também, primeiro, tem a questão de a gente limitar algumas coisas, mas também tem muito do que você ensinou antes. Para ela mesma saber quem ela pode, quem ela não pode, que comportamento ela pode, que local ela pode e cabe. Já tem muita coisa firmada, né? Muito firmada. Quando uma pessoa chega e fala para nós, o meu filho, acontece muito nas lives, meu filho, eu tô com 18 anos, 19 anos, ele não me ouve, ele não faz não sei o que. Eu falei, já era. Desculpa, mas já era, porque tinha que ser antes, né? Tem que vir já.
Então, ela mesma já quer estar com um grupo de pessoas que falam coisas que fazem sentido. O grupo da igreja, o grupo das amigas. Então, ela se protege muito. E oração e bênção todo dia antes de dormir, pedindo para proteção física, espiritual e emocional. Eu creio que para o adolescente, a família tem que ser o primeiro grupo. Porque o adolescente precisa de grupo. Só que a gente representa para ela o grupo mais forte e o grupo que chegou antes. Então, o que é falado ali é lei. O que é falado ali é regra. O peso de uma fala de um amigo não vai ser tanto quanto o nosso, porque a gente realmente foi presente. A gente errou muito, óbvio, mas a gente fez o que a gente podia fazer. A gente faz o que a gente pode fazer. E esse trabalho prévio, né? Porque quando chegar lá, aí vai ser muito mais fácil. Essa ideia de assim... Quando vem uma informação equivocada, e vem bastante intencionalmente hoje em dia, para a sociedade e principalmente para os jovens. Opa, peraí, isso aqui meu pai já falou que não é assim. Então, a primeira informação a gente fixa mais, né? Então, essa primeira informação ela não pode ser algo que passou, tem que ser uma conversa, olhando olho no olho e dizer, filha, é o seguinte, nesse assunto aqui, é isso aqui. A Bíblia fala isso aqui, papai e mamãe falam isso aqui, a cultura Fernandes é isso aqui, né? A nossa cultura lá. Então, assim... Tem que ser uma cultura tão forte que ela queira estar ali e que ela lembre sempre. Eles, né? Todos. Então, é aquela coisa. O retrabalho depois é muito maior. Então, você tem que ter um trabalho inicial de formar aquilo para que aquilo fique. Porque, hoje em dia, como eu falei, a intencionalidade de professores do mundo em falar uma coisa errada, da mídia, artistas e tudo. Ela tem que ter um ponto de partida crítico inicial. Entendeu? Porque isso vem da base. Isso vem da base, ela tem que ter. Mas, para isso, tem tempo, energia, dinheiro, preparação. Às vezes, preparação. Há um esforço. As pessoas simplesmente querem que os filhos saibam e tenham essa informação, tudo isso que a gente está falando, mas não dedicam o tempo, a energia, o dinheiro, o esforço todo necessário para que isso aconteça. É difícil, mas vale a pena. E aí, muitas famílias, às vezes, terceirizam ou para a escola, a criação, né, a educação, e outros terceirizam para a igreja, assim. Existem muitos casos também, não, assim, eu trabalho, minha vida é muito puxada, que a igreja cuide da criação do meu filho, assim, e acho que eu ouvi vocês... A igreja, a escola. Essa terceirização, ou a rua, ou a sociedade, os amiguinhos. Ou a própria babá, Exato, ou até um funcionário, né? A gente conversa sobre isso também, a gente pode explorar depois, mas é nossa responsabilidade assumir esse papel, né? Então, ver vocês falando, fica muito claro, né, amor? Como eles intencionalmente praticam essa preparação intencional antes que a informação chegue, mas que ela não chegue nova. Que ela seja uma informação que já foi conversada, né? Em Deuteronômio fala para a gente colocar a palavra em todo momento, ao deitar, ao levantar, pelo caminho. Então, a gente vê que é algo que acontece sempre. E a gente tem essa cara de bonzinho, mas a gente é bem intencional. No caso, as coisas acontecem. A gente é estratégico mesmo. A gente percebeu em um dos filhos que estava um pouquinho diferente. Nesse momento, a gente realmente parou de fazer o que a gente estava fazendo e concentrou as forças ali. E foi intencional mesmo. Para não perder o time, né? Para não perder. E o tempo foi curto. Rápido corrigiu. Mas realmente a gente abriu mão de outras coisas para ser intencional, para ser estratégico tem custo, mesmo. Né? Sempre tem custo. Sempre tem custo. Agora, voltando um pouquinho na história, né? Na cronologia aí. Nós temos uma bebê de 1 ano e 4 meses, né? A Maria. E é um mundo muito novo pra gente, né? Assim, nós estamos... todo dia uma descoberta e é um desafio também, né? De poder educar, já falar de educação tão cedo, assim, né? Então, ela está numa fase em que ela está descobrindo as coisas, aprendendo, associando, entendendo os processos, né? Das ações. Enfim, vocês se recordam do nascimento do primeiro filho? Como que foi isso, assim, para vocês? Como que vocês olharam para esse plano, né? E para essa realização ao mesmo tempo? E pensaram, poxa, a gente vai criar assim, a gente vai educar assim. E como que foi essa teoria versus a prática? Vocês lembram dessa época? É que, assim, a gente não tinha... sei lá, 10% da noção que a gente tem hoje. Então, ela nasceu, eu estava fazendo minha segunda residência em Curitiba, ela nasceu em Curitiba,
E a gente sempre teve uma boa noção de família, fizemos aqueles combinados, mas não tínhamos toda essa noção do que é a família que a gente tem hoje. Então, a intencionalidade ia até certo ponto, né? Porque a gente tinha uma noção terrena de família. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Como foi essa habilidade de Essa você? virada de chave para a questão espiritual da família, do que é a família no campo espiritual. Mas a gente... E foi um ano em que, assim, por exemplo, era meu último ano de residência lá, né? E aí eu tinha que trabalhar muito. É complicado, a residência é muito... E a Nanda ficava com ela em casa e nós não tínhamos o apoio da família. Então, mas a gente sempre teve a noção de que ela precisava de presença. Isso nós sempre tivemos, entendeu? E a Nanda, ali naquele momento, não trabalhou, não tinha que fazer. Mesmo sendo apertado financeiramente a parte da residência, a gente optou, não, olha, agora ela precisa estar com a mãe, né? Os primeiros 3 anos da criança tem que estar grudada na mãe. Então, a gente fez isso, a gente esteve junto. A gente, por exemplo, hoje teria deixado menos assistir tela, desenho. A gente teria estimulado mais com joguinhos e brinquedos que a gente faz hoje com a menor. Mas, de uma certa forma, já tinha essa noção da presença, que é a mais importante. Que é a mais importante. E também, claro, dos caminhos de Deus, né? Então, já lia a Bíblia, cantava uma musiquinha, já fazia isso. Né? Legal. Mas já faz aí 13 anos. Tá? Isso que eu ia perguntar, porque aí você tem... É o Luca, né? É o Luca. O Luca veio 4 anos depois. Veio. A vocês mais maduros, Aí mais já com um experientes. aprendizado, né? A gente O que foi de diferente, se vocês puderem lembrar, assim? Eu acho que o segundo filho a gente tá mais relaxado. Então, ele aproveitou 100% disso. E ele veio um furacão. Ele veio livre. Livre. Esse é o Luca. Ele Aí nasceu... a terceira a gente equilibra a coisa. Nem relaxa demais e nem fica tão Veio em o cima. quarto aí ou não? Isso mesmo. Olha... Ai, meu Deus. Não sabia. Querer Deus por sabe. querer. Olha, se perguntar pra ele, vai É quarto, 5, 6. Mas assim, ó, ele nasceu em dezembro de 2014. E final de 2015, um ano depois, foi quando eu comecei a virar a cabeça para a questão dos investimentos e finanças, que finalzinho de 2015. E logo em 2016 eu entendi o desenvolvimento pessoal, começou aquela questão de crença, de mentalidade, a gente começou a estudar, redescobri muita coisa na Bíblia. Então, assim, os primeiros anos dele, 2016, 17, 18... a gente começou a aplicar muita coisa que a gente estava mudando e aprendendo. Por exemplo, não restringir demais no não corre, vai se machucar, aquela coisa assim, e acabar limitando para a vida, né? E se a gente soubesse, talvez teria limitado um pouco mais. Porque ele ele já veio livre, entendeu? E a gente ainda deixou Forte, muito né? livre. Ele é muito autêntico, ele é muito livre, ele é muito experimentador, sabe? Então, assim, a gente estimulou isso, é claro, com os limites normais de segurança, né? Mas isso até hoje a gente luta com isso. Hoje a gente um pouquinho, entendeu que tá nem tanto assim, né? Não é tanto assim esse assunto de crença, calma, vamos... E aí a gente corrige, né? No terceiro filho, assim. Acho que o próximo vem mais. Mas, Melhorando, a gente vai mudando, né? Vai melhorando. Mas vocês cientificamente, ou até na prática, né? Como é que vocês podem dizer para quem talvez está assistindo a gente e é recém-pai, recém-mãe? Até mais ou menos que idade que você... Porque você falou de uma forma como se pareceu para mim que, cara, até aqui, se eu dei essa liberdade para ele, agora ele vai ser difícil eu limitá-lo. É mais ou menos até onde você tem uma ideia? É que tem assim, 3, tem 5 as anos, divisões, tem umas divisões assim. Tipo, até 3 anos, a criança, a mãe é extremamente importante. Ela meio que se sente parte ainda física. Da mãe, Física, ela não consegue identificar muito essa separação, porque ela era parte do corpo da Tem mãe. um estudo feito, os primeiros 1000 dias de vida da pessoa, da criança. Ela pensa que ela é a mãe. Então, uma separação... Tipo assim, a mamãe já volta, mas pra ela é cruel, por isso que ela chora, porque ela pensa que ela tá se separando dela própria, né? Então, pode continuar. Então nesses 1000 dias você não precisa... vou botar no inglês pra aprender rapidinho. Cara, tem que estar com a mãe. E claro que o pai também, mas assim, tem que estar com a mãe. Depois, até os 6, 7, é muito importante a formação de caráter. Então, e aí você não adianta também falar muito, porque claro que ela vai prestar atenção, mas você precisa ser. Ser. Porque nessa fase que você falou que a Maria tá, de observação ainda, né, vai aumentar depois. Ela vai começar a falar e fazer associações muito mais avançadas, né? As sinapses muito maiores.
E ela vai começar a entender, ó, minha mãe age assim, o meu pai age assim, então é assim que se age, né? Então, nesse momento é extremamente importante. A partir dos 7 ali, até os 12 ali, que a gente viveu até então, né? Aí já vem mais o diálogo, já vem mais a conversa, já vem mais o ensinamento, né? Mas já foi feita a parte de como você é. Porque se chegar nesse momento, você falar assim, tem que agir assim, mas peraí, não é assim que eu vi você agir até agora. Então, por exemplo, financeiramente, as pessoas me perguntam, me diz aí um curso para educação financeira de criança. Cara, só seja educado financeiramente. Ela vai aprender. Só seja, entendeu? Seja um bom marido, seja um bom pai, seja uma boa esposa, ele vai ver como você age. Porque se não falar depois, falar que é correto, pai, você não faz isso, mãe, você não faz isso. A gente vê muito isso no meio cristão, infelizmente, né? Na igreja você é assim, em casa você é assado. Então é isso, essa que fase. não deveria nunca existir essa fase. Agora, durante todo o período e para sempre, você tem que ser. Sim. Né? Agora, no início é muito importante. É muito legal, porque vocês foram mudando de fase, mudando de mentalidade, mas os princípios, o caráter, ele fica muito nítido na fala de vocês, né? Então, a gente vai mudar cognitivamente, né? Claro. Vão existir aproximações, relacionamentos, oportunidade, a gente vai ter expansões, mas quem nós somos precisa ser mantido, né? E essa formação do pai e da mãe é muito, muito importante, né? Crenças e valores mudam, mas princípios não podem mudar. Os princípios não são nossos. Os princípios são de Deus, que estão na palavra e que não mudam, independentemente de quem eu sou, em que fase eu estou. Agora, a gente vai mudando crenças e valores ao longo da vida. Alguns valores também a gente pretende nunca mudar. Mas tem princípios que não dependem de mim. São milenares, são eternos, eles vêm de Deus e esses daí não importa. Se um de nós começar a mexer num princípio, o outro tem que chegar, peraí, isso aqui é princípio. Isso aqui não negocia. Isso aqui é princípio, isso aqui não se negocia. Entendeu? Então, isso não pode mudar. A gente tá falando de 24 anos, né? 24 anos juntos. Houve algum momento que vocês passaram por uma crise, assim, que um olhou pro outro e falou, a gente vai ter que batalhar um pouquinho mais para permanecer e segurar? Sim. Teve esse momento? Houve, sim. Foi um pouquinho antes de eu engravidar do Luca. Mas, assim, eu sempre falo, amor, se a gente chegasse a se separar naquela época, a gente se tornaria amigo. A gente seguiria amigo. Porque o respeito por causa daqueles combinados existia, sabe? Então, as nossas discussões não eram brigas, eram discussões. Só que a gente passou... É como se passasse pela crise de maneira elegante. Sabe, a gente não se ofende, não aquelas precisa. divergências, né? Conflitos que acaba Não teve saturando. nada, teve nada de outra pessoa, de traição, não teve nada disso, apenas aquele esfriamento, aquela coisa assim, poxa, ela não me entende, ele não me entende, coincidentemente ou não, foi nos 7 anos, né, de casado, a crise, Crise dos né, 7. mas foi isso, e a gente estava um pouco afastado nesse momento, assim. Sabe quando você começa a pensar um pouco mais em você, nos seus planos, nos seus sonhos, que ela não Essa me entende, ele não me individualização. entende e tal. E aí ela engravidou, né? E aí foi uma questão até interessante, porque ela estava usando contraceptivo, né? A gente tinha parado só uns dias, assim. Parado, e aí a gente entende também que foi uma questão de Deus pra gente, e aí nunca mais tivemos, graças a Mas, Deus. assim... Mas não chegou o assunto divórcio não chegou a permear, assim, porque era um combinado, entendeu? Só foi aquele momento de você passa na cabeça, mas você não fala, entendeu? Não chegou, assim. Mas, como eu falei, nessa época a gente ainda tinha uma consciência terrena de família. É bom ter família, até assim, um pouquinho mais. É o plano de Deus, a família, mas o que a gente vive hoje não passa, não tem como passar pela nossa cabeça. Você já consegue, então, falar pra gente? O que Eu já não vocês aguento mais vivem curiosidade. hoje? Eu sou boa de criança. Só não consegue nem ir no banheiro mais Tá esperando. criando uma expectativa. Então tá, com vocês, pode falar. Isso é, porque é uma mudança não, de é maneira muito de saber. interpretar, né? De ver a família. Gente, pode começar, depois eu complemento. Não, a gente começou a entender dos 2 anos pra cá, então isso é mais recente, principalmente ao longo do último ano. É uma questão mais espiritual, realmente, uma questão de plano de Deus. Mas por que plano de Deus, né? Qual é a questão do plano de Deus? É plano para que fiquem juntos, porque é mais importante, esse núcleo familiar e tal. Mas a gente entende uma ligação espiritual maior, que Deus construiu todo o plano dele de redenção da humanidade nesses pequenos núcleos familiares, né? Então, a gente está ligado um ao outro e as crianças espiritualmente, eternamente.
Nós sabemos que os nossos filhos vão construir uma outra família e vão construir isso para eles também, essa questão eterna, né, de legado eterno. Mas, principalmente, toda essa visão veio de casamento, né? Então, quando a gente entende casamento como algo completamente espiritual, a gente consegue aí levar um pouquinho isso para a família. Mas a família, o assunto família, ele é só uma extrapolação do assunto casamento. Porque as crianças, elas vivem aquilo que a gente vai falar, né? Vai ensinar. Então, a gente passou a entender que simplesmente há uma união entre duas... A gente já tinha ouvido. Só que a gente... Sabe quando você já ouviu e não entrou no negócio? Não associou, não caiu a ficha. É assim, que nós somos inseparáveis espiritualmente, enquanto estivermos aqui. Esse assunto, divergências... É muito forte. A gente entendeu que, por exemplo, quando a Bíblia compara a união de Cristo com a igreja, que a gente também não entende, com a união de um homem e de uma mulher, a gente consegue entender, cara, como a sociedade está perdida. Porque nós somos une os dois, se formam uma só carne, não sei o quê. Gente, o corpo é formado por corpo, alma e espírito. A gente passa a se tornar, enquanto terrenos, um espírito, uma alma, um corpo. Isso se reflete de que forma? Por exemplo, não há nenhuma maneira de nós sermos competitivos, ok? Que é uma coisa que o mundo estimula hoje. Tá? Depois a gente vai falar do principal plano do diabo para a família. Sim. Mas o plano B é o plano da competição. O plano B. O plano A é o que está acontecendo, mas o plano B é o da competição. Ou seja, a gente começa a competir. E nunca vai haver sucesso do projeto família de Deus se nós tivermos algum nível pequeno de competição. Então, na Bíblia fala assim, poxa, o corpo dela é meu, o meu corpo é dela. As pessoas olham isso como uma questão machista ou feminista e não entendem nada do que está... Simplesmente, eu tenho que pensar no corpo dela como eu penso no meu. Eu tenho que pensar na alma dela, emoções, vontades e mentalidade, como eu penso nas minhas. Entendeu? E espiritualmente também. Então, todo e qualquer assunto terreno de separação, de divergência, de competição, de carreira dela, carreira minha, isso não existe. Simplesmente deixou de existir. Se algum dia existiu, não existe mais. E isso, a gente tomou uma decisão há uns 2 anos. E agora a gente está sofrendo, no sentido positivo, vivendo a consequência disso. Cara, olha que diferença que fez a gente ter essa mentalidade. Porque agora a gente está vivendo algo, como eu estava falando fora do ar aqui para ti antes, o melhor momento familiar, o melhor momento espiritual da vida até hoje. Muito melhor do que a família que eu tinha, ou que ela teve, e que a gente tinha construído até aqui. Fruto dessa decisão. Nós somos indivisíveis. Nós cooperamos, nós andamos juntos, nós somos que nem numa empresa quando tem sócios, nós somos complementares. Eu não posso querer que ela seja igual a mim, ela não pode querer que eu seja igual a ela. Nós somos diferentes, complementares, com objetivo em comum e indivisíveis. É isso que nós somos. Nós nos apresentamos para Deus assim, para que diante dele a gente possa começar uma nova linhagem assim na nossa família, sabe? Quebrando, como eu falei, muitas coisas que a gente trouxe da nossa casa, permanecendo algumas coisas, tudo bem, mas uma nova cultura, uma nova linhagem que ele se agrade dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Só que isso a gente só consegue com uma visão espiritual, porque senão a gente pensa na gente. A gente pensa na nossa realização, a gente pensa na nossa felicidade e a gente perde a nossa vida tentando salvar. Agora, e a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, é esse perder diário, é essa luz diária que eu fico tirando de mim mesmo para iluminar um outro ser, mas ele vai iluminar um outro ser, e aí uma nova linhagem vai se apresentar irrepreensível. Não irrepreensível porque a gente erra muito, mas essa nossa intenção, sabe? Um olhar eterno da vida, assim, não tão terreno, não tão raso, não tão limitado, finito, sabe? Mas tipo... sei lá o que nosso bisneto não vai ser. E ele pode lembrar, mas a bisa fez tal coisa. Muito lindo isso, muito lindo isso. Muito lindo. Quando a gente, você falando me lembrou de quando a gente estava lá na biblioteca do Billy Graham, em Charlotte, na Carolina do Norte, ano passado. A gente olhou um quadro. Tem uma jornada, né? De visita, da história dele como evangelista. Uma visita guiada e tudo mais, mostrando toda a jornada dele, enfim, como evangelista. E tem uma foto que marcou muito a gente. A gente ficou um bom tempo olhando essa foto.
Foi no velório? Não é No velório? velório. É, no velório. No velório do Billy Graham. Do Billy Graham. E a família dele, assim, gigantesca. Muitas com pessoas. vários netos, filhos, netos e bisnetos ali, sorrindo. na Todos foto. de preto, Aham. todos com um sorriso de orelha a orelha. E aí, depois que a gente saiu dali, a gente foi para uma outra biblioteca. E lá, a gente conversando com uma pessoa que estava atendendo ali na loja, ela falou pra gente, o neto do Billy Graham é poeta. Aí ela começou Bisneto. a falar, o bisneto do Billy Graham é poeta, o neto é isso, o filho é aquilo. E aí O bisneto estava escrevendo um livro. assim, coisa uma parada linda, bizarra. né? Isso sobre é o que você isso. está falando, É sabe? sobre É o isso. legado. É. A gente não imagina o quanto as nossas ações vão impactar gerações. É. Mas isso também faz uma união com o que a gente estava falando antes, da questão da cultura, né? Não sei se você já viu, quando eu estou terminando uma live, eu sempre dou a bênção e faço Sim. uma oração, e eu sempre falo que você seja a pessoa que mudou completamente a história da sua família. Né? Que Deus te abençoe, que você quebre tudo que vinha E antes. que a partir de Eu você... cito algumas coisas, pobreza, que tem a ver com assunto, mas também vícios, divórcio, violência, né, ansiedade, depressão, tal, e você comece uma nova história. Só que isso, na prática, o que acontece? A gente tem algumas coisas assim, por exemplo, de cultura, né? A família do Billy Graham tem uma cultura muito forte, tanto que isso aparece até nos nomes deles, né? Que eles são Graham, né? Daí depois tem terceiro, quarto, quinto. Então a gente tem começado algumas coisas. Isso não existia nas nossas famílias de origem. Então a gente vem construindo. Por exemplo, a gente está agora para fazer um brasão da família. legal. Né? Construir um brasão. Eu perguntei pro meu pai, tem brasão dos Fernandes? Ah, tem, mas não sei o que e tal. Eu falei, não, vamos fazer o nosso então. Porque daí é um brasão cristão, que tem o símbolo, por exemplo, do leão, que tem o Carrega símbolo... simbologia. E a gente, Significado, né? e a gente vem criando uma cultura dentro de casa, baseado na parte espiritual, para que seja prático para eles. Então, os Fernandes não. Isso e aquilo. Os Fernandes sempre. Isso e aquilo. Excelente. E Entendeu? eles cobram. E eles Quando a gente cobram, quer né? desistir, ai, tô cansada, eu vou desistir. Os Fernandes não Os desistem, Fernandes mamãe. nunca desistem, papai. Ah, Os sim. Fernandes nunca desistem. O cara fala de brincadeira assim, o cara fala assim, desista. Os Fernandes nunca desistem. Os Fernandes não mentem. Então a gente vai construindo algumas coisas legal, assim de excelente. cultura, sabe? Para que eles... a gente até estava falando esses dias sobre os nomes, né? Como... A gente não tinha essa noção, mas o masculino passa, né? Passa o nome, né? Porque as minhas filhas, elas vão ter e vão construir a família dos maridos. A gente vai conversar bastante, orar bastante sobre isso. Mas aí, por exemplo, assim, pô, essa coisa de... Nunca gostei muito de Júnior, de Neto, né? Nada contra quem tem, mas a gente pensou, o que a gente pode fazer para ser Luciano, Luca, e aí seguir, né? Alguma Porque ele coisa. já era Luca, né? Então a gente tá criando algumas coisas de Lucas II, alguma coisa assim, sabe? Terceiro. Para que seja muito forte essa cultura, né? E essa cultura que faz dar o sorriso na hora do enterro ali é a questão da eternidade. A nossa filha mais velha, ela tem no Instagram dela, o Instagram dela é @peregrina.rafa. Por que peregrina? Porque ela sabe que ela não é, que ela é eterna e peregrina nesse Aqui é um por enquanto. Aqui é por enquanto, entendeu? Então, a mais velha já consegue perceber. O Luca também, com 9 anos, ele já sabe que as coisas são eternas. Então, esse papo permeia o nosso lar. E ouvindo vocês, eu fiquei muito... me moveu muito, me encheu muito quando vocês falaram em relação às decisões espirituais de união. Você usou a expressão indivisível e me conecta muito com a nossa relação com Deus. Que eu entendo que uma das coisas que mais afastam as pessoas que de alguma forma conhecem a Deus, até professam Deus, mas não tem uma relação indivisível com Deus. Porque assim, até na oração que a gente tem feito no nosso dia a dia o Senhor está conosco, Ele está em nós. Essa revelação precisa mudar completamente a maneira como você leva a vida. Porque se Deus está em mim, não dá para eu fazer um erro que eu fazia antes, Deus está em mim. Esse erro aqui, cara, ele está em mim. Assim, é completamente oposto à realidade de quem Deus é. E quando você trouxe essa revelação de que o casamento, eu e Joy somos indivisíveis, cara, a Joy está em mim, eu estou nela. Nós estamos juntos, somos um. De acordo, apesar né? de Em comunhão. sermos complementares. Então, essa complexidade. Ok, Deus é Deus, isso está indiscutível, mas Ele está em mim. Então, é complexo do ponto de vista da complementariedade, mas também existe uma complexidade da união, né, que Deus fez, e aí você vê que a família é o lugar de traduzir muitos, entre aspas, segredos espirituais. O lugar família é um lugar onde Deus usa para começar a trazer revelação. Ó, é assim que eu penso.
quando eu me tornei pai recentemente. Cara, muda completamente a minha maneira de ver a vida, de ver o mundo. Porque ele tá me dando a oportunidade de entender um pouco mais como ele idealizou tudo, né? Sim. Isso me... Por isso que eu respondi na pergunta, o que é família para você? O céu na terra, O você céu respondeu. na terra. Porque é esse lugar de revelação mesmo. E o mundo tá revelando o inferno, gente. Fora Nunca é de exatamente casa. o contrário. Mentira. E daí a gente entra para um movimento que a gente fez nesses últimos tempos. E a gente crê que foi guiado pelo Espírito Santo, porque a gente não leu em lugar nenhum, não assistiu ninguém falando, que é esse fechar a porta, sabe? A gente não estava aprovando o que estava acontecendo, o que a gente estava vendo, assistindo, e a gente queria manter isso que a gente tinha construído. E, gente, demora, é difícil construir para perder rapidinho. Não pode. E daí a gente realmente fechou a porta de casa para pessoas, para falas, para músicas, para conselhos, para comportamentos, enfim. Filmes, séries, tudo que influencia, tudo que vem da cultura. Assim, o diabo, ele não é circunstancial. Ele é intencional. O tempo todo. Entendeu? Qual é a intenção dele? Destruir qualquer coisa que seja plano de Deus. A gente fala, a gente aprende desde criança. Família é o quê? Plano de Deus. Então, o plano do diabo é exatamente destruir família, o tempo todo. E assim, salvo alguns raros casos que eu acredito que seja propósito, como Paulo, Madre Teresa, ou que a pessoa vai ser sozinha, não vai casar e não vai ter filhos. Eu acho que aí existem esses casos. Mas é um absurdo hoje em dia pessoas que provavelmente não tenham esse propósito, nem têm essa noção de dizer eu não quero casar ou eu não quero ter filhos. Então, isso vem sendo trabalhado há 60 anos, né? Que a gente consegue ver claramente nas escolas, a gente consegue ver na sociedade, na mídia, uma destruição. E a pessoa simplesmente não vai ser completa espiritualmente, a não ser que sejam esses casos, se ela não casar e tiver filhos. Claro, se dá a Deus o propósito daquela pessoa não tiver filho, mas não estou falando filho natural. Estou falando também filho, porque você entende o espiritual quando você casa, você entende isso que, cara, Cristo fez isso com a igreja, ele passou um pouco dele, sabe? Então eu passo para ela quem eu sou, ela passa para mim quem ela é. A gente tem, como eu falei, espírito, alma e corpos que são um do outro. E quando vem o filho, aí você começa a entender que como que você faz para passar tudo isso para a próxima geração. É uma outra dimensão. Aí você começa a entender, cara, então isso que Deus tinha em mente, entendeu? Não é só para estar junto, para se ajudar, para criar os pequenos e tal, não. Há uma questão espiritual do plano de Deus que é passado assim, entendeu? Uau. Pai não é para estar junto, cuidar enquanto tá pequeno e depois largar, né? Não, Pai é liderança espiritual para poder liderança espiritual, passar. sim. Mas daí, né, nesse nosso processo, a gente vem de algo bem esse conceito espiritual, que é difícil até de entender, assim, se o Espírito Santo não traduzir. Mas a gente vem para algo bem prático, que a gente viveu, que é essa definição de papéis. Para que o bem seja estabelecido no todo, sabe? Para o sucesso da família. Não é mais o meu sucesso, não é o sucesso dele. É o sucesso dos Fernandes, da não é o família. sucesso do Luciano, da Nanda ou de qualquer um dos Essa definição de papéis. Essa Como definição que de vocês veem? papéis. E não foi fácil. Para mim, não foi fácil. Porque eu não sei a Joy, mas eu fui ensinada desde criança e assisti a representação de mulher de sucesso, aquela empresária, Sim. aquela que deu certo na A gente vida conversa profissional. sempre sobre isso, né? Exatamente. Conversou ontem à noite, Essa antes de pessoa, dormir, né? Sobre isso, assim, sobre essa construção profissional que a gente acabou, na nossa geração, ouvindo, né? Uma mulher de sucesso, uma mulher conquistadora, batalhadora, guerreira. Uhul, bate no peito e vamos Jornada conquistar o dupla. mundo. Enfrenta o que for. E aí, há um tempo atrás, eu fiz até um post, falando, não, desculpa, gente, eu não quero ser essa mulher guerreira. Não quero, eu já fui. Mas quando você entende o seu papel, né, no reino, dentro do lar, fica muito claro que não é isso. A gente não é a salvadora, né? E aí, eu tô aqui para te perguntar, na tua visão hoje, né, qual que é o papel da mulher dentro do lar? Você é mãe, você é esposa, né? Essa multiplicidade de papéis, como que é para você? O papel de guardiã. Eu sou. Eu me emociono. Ai, bonitinho. É isso. Sabe, a gente aprendeu que a nossa casa é o nosso maior território, assim. E a gente ganhou esse território, né?
A gente pode se esforçar para passar no vestibular, para passar num concurso, mas a família foi Deus que nos deu. A gente se esforça para manter, a gente se esforça, né, para cuidar, mas foi Deus que me deu. E eu estava querendo sair do meu território para conquistar outros territórios. E se eu fizesse isso, eu deixaria aqui vazio. E um território, ele não fica desocupado. Vem outra pessoa e ocupa. E daí eu pensei, gente, não sei se vocês conhecem, existe um livro, Um Mês para Viver. Já ouviram falar nesse livro? É muito interessante. Ó, pega aí a dica, hein, do livro. Fala de... Um mês para viver. De pacientes terminais, assim, quando recebiam o diagnóstico, você tem tanto tempo de vida. E daí eu pensei, se eu tivesse só um mês para viver, o que eu ia querer fazer? Eu não ia querer sair de casa. Eu não ia querer sair. Eu não ia querer estar no palco. Eu não ia querer um aplauso. Eu só ia querer abraço. Eu só ia querer o cheiro deles, sabe? Eu queria presença. Eu queria poder ensinar tudo, porque eu só teria um mês para viver. Então, peraí. Será que isso não é a vida, então? Uau! Então, assim, aquele plano A que eu só falei o B, né? O B é a competição. Qual é o plano A? É um plano do diabo em 3 passos. Primeiro passo emascula o homem, né? Desmasculiniza o homem e faz ele perder o papel de quem ele é. O papel espiritual, o papel profissional, o papel emocional, todos os papéis do homem, tá bom? Se o diabo consegue isso daqui, e ele tem conseguido, né? De uma forma geral, aí vai para o passo 2. O passo 2 tira a mulher do lugar dela. Por quê? Porque o homem não está cumprindo o papel dele, então a mulher vai cumprir. E a ela mulher move. cumpre. E ela cumpre. A mulher é guerreira. A mulher é guerreira, tá? Só que assim, ó, a mulher passa a noite acordada trabalhando. Guerreira, batalhadora, esforçada. Passa a noite cuidando do filho. Coitada. Coitada dessa mulher. Passou a noite cuidando do filho e chorando. É a mesma guerreira. É a mesma guerreira. É a mesma leoa. Então, essa leoa, essa guerreira, ela sai e começa a assumir o papel que era do homem. E os homens estão, lamentavelmente, emasculados, tá? Desmasculinizados, frágeis, sensíveis, tristes, fracos e tudo mais. Então, primeiro passo, esse. Faz o homem perder o papel. Segundo passo, tira a mulher do reino dela. Tira a mulher do palácio dela, do território dela. Tirando ela dali para construir algo que não tem nada a ver, mas tirando ela dali, vem o quê? Vem o terceiro passo, que é cuidar do que ela deveria cuidar, que é afastar os filhos dos pais. Então, se você olhar, hoje há um trabalho nas escolas, na mídia, na sociedade, e até, pasmem, dentro de alguns segmentos de igreja, para afastar os filhos dos pais. O pai, mesmo o pai, que não é nem a mãe, o pai, ele vai trabalhar, mas ele não vai trabalhar com a ideia de sustento. Ele vai trabalhar com a ideia de que eu não aguento mais cuidar dos meus filhos. A mãe também. E a mãe está chegando nesse papel. E olha, a Bíblia fala assim, ó, pode o filho pedir um pão e o pai dar uma pedra, então já está tratando algo de provisão ali. O cara já sabe que tem esse papel de provisão. Pelo menos o homem, tá? E quando ele fala da mãe, ele fala, pode a mãe abandonar. Fica claro, então, né, que é cuidado. Que é uma hipótese maluca. Maluca, E a assim, gente está vendo isso. acontecendo. A gente está vendo literalmente como mulheres que saem de casa na separação e deixam os filhos. Alguns casos não tão frequente assim. Mas a gente está vendo isso de forma velada, de forma relativa, todos os dias. Todos os dias. Então, a mulher, a guerreira, sai para guerrear em outro território, por outro rei, por outro plano, que na verdade é o ego, é o eu, é algo que foi criado de fora, Então, a vida toda vocês ouviram, mulher guerreira, tem que trabalhar, tem que fazer o seu, não pode depender de homem, não sei o que, sucesso, pensa numa mulher bem-sucedida. Terninho, né? Reunião na mesa de diretora. Hoje, a gente pensa numa mulher de sucesso, a gente pensa numa mãe com um lar cheio de criança, uma mesa linda, alegre, todo mundo dando risada, sabe? E uma mãe que protege o seu lar. Essa é uma guerreira de sucesso. Como a Nanda se descreveu na biografia que ela enviou vocês enviaram pra gente, Nanda, dona de casa.
né? Que é E- tão... Não, é banalizado, coitada. né? É fruto desse É resultado coitada. da maturidade, né? De Ficou entender. velado, né? Eu- Não se pode usar esse termo. É. Que absurdo, Mal né? interpretado, né? Eu fui renovar a carteira de motorista e a moça falou assim, você é dono de casa? Assim como que diz, meu Deus, existe isso ainda? E a Não, Nanda- e dirige ainda? Faltou ela completar, Dona até de casa dirige. dirige, tem carro. E aí você pensa assim, as pessoas pensam assim, mas peraí, aí logo vem, assim, milhares, a gente ficaria horas aqui sobre esse assunto, tá? Milhares de desculpas, mas como você, né, você não vai construir o seu, e se você separa, e se você não... Então, todas as outras coisas, inclusive separar, essa preparação para separação, vem da não entendimento Do espiritual da Do coisa. papel. Tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. De fato, nós temos na empresa uma holding que tem 3 CNPJs e nós somos 50% meu, 50% dela. Ou seja, mas isso não poderia ser 100% dela, poderia ser 100% meu. Não tem problema nenhum, mas a preparação para... Ah, Luciano, se você morrer, também tem preparação para isso. Também tem preparação jurídica para isso, a gente já tem, sabe? Então, a questão não é... Foi todo criado um monte de desculpa para simplesmente tirar a mulher do reino dela. E daí eu tentei tirar a minha emoção de lado e pensar assim, mas por que então que eu quero construir essa vida fora? Ou é por dinheiro, ou é por reconhecimento É, agora. dos outros. Parece que não tem sentido, parece que não tem lógica, né? Não é bonito, não é nobre. E daí eu resolvi olhar para dentro. Nesse olhar para dentro, a gente foi para um outro processo. Porque no olhar para dentro, eu comecei a perceber o que de belo eu tinha dentro. Eu pensei, uau, eu tenho a família da propaganda de margarina que eu sonhava. Aí eu vou deixar eles aqui para outra pessoa contemplar essa propaganda. A gente falava nisso, né? A gente discutia sobre isso porque ela sempre quis ter projeto. A gente começou a empreender, eu larguei a medicina e tal. A gente começou a empreender, ela tinha os projetos dela. Eu falava, amor, desde que eu era médico, a gente não tinha essa noção. Eu falava assim, você não precisa trabalhar. Não que eu quisesse oprimir, eu fosse um macho opressor. Eu simplesmente dizia, olha nossas crianças, olha em casa, olha tudo, assim, olha o que você tem. E ela entendia, olhava, mas parece que tinha uma coisa que assim, eu tenho, né? Esses dias eu até botei num comentário de um post, eu botei assim, parabéns às feministas, parabéns, conquistaram o direito de não depender de um marido e depender de um patrão, né? De um outro homem, sei lá, ou uma mulher que seja. do Então, sistema, conquistaram né? esse direito absurdo de não depender de alguém e depender de outro. Quer dizer, qual é o problema? Eu dependo completamente dela. Sem ela, eu não seria absolutamente nada. E ela depende completamente de mim. Nós dois dependemos. Há uma complementariedade, 50-50, não tem como. Agora, a sociedade cria isso para que a mulher simplesmente... O plano é esse. Abandone. Sai a guardiã. Saia. Eu Você falo, fica sai do 8, território, 10 né? horas fora. Como que você vai criar uma criança nesses primeiros 1000 dias? Que não consegue nem separar. Aí você vê com 2 meses, 3 meses voltando, às vezes, licença maternidade. Cara, não faz sentido. A criança não vai entender que você vai para o trabalho. Entendeu? E fora, não é só isso. A gente mora num condomínio, né, que você conhece lá, um condomínio considerado muito, né, bom. A gente nem sabe como é que a gente foi para lá, esse é outro assunto. Foi Deus que nos levou para lá. Gente muito rica. Nós somos os pobretões do condomínio. Nós somos mesmo. Gente muito rica. E, assim, mega milionário. Pessoas extremamente bem-sucedidas, que cuidam da saúde, inclusive que cuidam de tudo. Aí você vê, no domingo, os filhos estão com a babá no parquinho. Porque a babá folguista de domingo. Que a outra não pode trabalhar no domingo, então tem a folguista do domingo. Porque os pais já perderam a capacidade de ensinar, de estar junto, de jogar um joguinho, de qualquer coisa. E quem é que está passando as crenças para essa criança? Então, pessoas Eu de vou no sucesso. parquinho com a nossa pequenininha e eu vejo a babá passando uma crença errada. O que eu vou falar? Vou me meter? Eu não posso. Mas, cara, você é extremamente O bem-sucedido. que adianta? Você é ter um nível de extremamente mente- bem-sucedido. Isso é a sua geração. Que sucesso é esse? Que sucesso é esse que não tem sucessor, que não tem família junto, que você é extremamente bem-sucedido? Você é tão alto, e eu tô vendo isso no digital, tá? Eu converso com as pessoas. Você tem um sucesso tão grande que você se torna inalcançável pro seu filho. O filho, às vezes, não tem a parte física que o pai tem, que a mãe tem, não tem a cultura, a leitura, não tem nada. É uma criança Uma sombra. abandonada culturalmente, emocionalmente. Entendeu? Então, isso tudo é plano. Vem dando certo o plano do diabo. Vem dando certo na sociedade. Nós temos que levantar, e esse podcast aqui, a gente aproveita para dar novamente no ar parabéns para vocês, porque ele vem resgatar valores para brigar com esse mundo que está tendo sucesso.
É como a gente ouviu um pastor falar, tem várias montanhas na vida, e a montanha da família foi tomada. A gente precisa reconquistar, a gente precisa subir lá e cravar nossa Essa é a bandeira. nossa missão. A bandeira de Deus lá na família. Sim, e você estava falando do papel da mulher, né? Só pra gente pegar a sua conclusão. Mãe, esposa, mulher, indivíduo, mãe e esposa. Como que Nanda vê esse papel? Olha, hoje eu vejo como o meu papel da vida. É o meu papel da vida. Porque se não fosse isso, nossa, eu seria tão egoísta. Eu iria estar vivendo só pro meu prazer, assim. Só pra minha realização. E não é isso que a gente aprende com Jesus. Né? Ele só se doou o tempo que ele estava aqui. Se eu não puder fazer isso pelos meus filhos, se eu não puder fazer isso pelo meu marido, gente, por quem que eu vou fazer? Se eu não puder servir a minha família, quem que eu vou servir? Então, só para concluir, a gente fechou a porta. Eu olhei para dentro. Eu contemplei o belo que eu já tinha, que me foi entregue. E esse é o E o que a gente foi o último, que a gente ainda está no processo de silenciar as vozes de fora. Porque senão você pode estar com a porta fechada, tá olhando para dentro, mas aquela vozinha aqui, ó. Sabe? É sua carreira. E o sucesso é sua realização. Porque você passou 40 anos ouvindo. Você está formada com esse pensamento. Como assim não? Entendeu? Como assim você só está em casa? Como assim você só cuida dos filhos? Como assim? Coitada. Gente, coitada de quem passa o dia inteiro fora sem estar junto com a sua descendência, sem estar formando a sua descendência. Que dor essa pessoa, quando for um ancião, uma anciã, vai sentir na alma. Demais. Que dor essa pessoa vai sentir. Demais. E pasmem, gente, o Luciano pedia, sem pedir diretamente, mas ele pedia a minha presença. As crianças pediam a minha presença. E eu acho que se tiver alguma mulher assistindo o podcast agora, quando ele faz tal coisa, ele pode estar pedindo a minha presença. Aquela birra pode ser pedir a minha presença. Aquela tristeza pode ser pedindo a minha presença. E até as plantas de casa pediam a minha presença. Eu não conseguia ter uma planta em casa. Gente, eu regava a planta. E a natureza... E sabe quando Deus, né, as pedras clamarão, assim? A natureza estava falando, Nanda... Cadê você? Vai para o teu lugar, né? Sabe? E não aquele lugar de, é o lugar da mulher, onde ela quiser. Peraí, eu não quero estar aqui. Porque se eu silenciar as vozes de fora, talvez eu perceba que eu quero mesmo estar aqui. Só que isso a gente só consegue se a gente fecha a porta. Sim. Se a gente olha. Se a gente vai para dentro agora, da gente. Olha que louco. Quem está ouvindo agora a Nanda falar, não nos conhece, não sabe como é que é a história. Ela não estava trabalhando fora, literalmente. Ela estava trabalhando na nossa empresa em casa. E as plantas, mesmo regando, não funcionavam, não iam. Parece não, Deus está na natureza, né? Elas sabiam, e as crianças também, e eu também, que ela não estava totalmente ali, embora presente. Então, assim, quando ela ouve esse... E foi um processo, tá? De 1 ano e pouco. Depois que ela começou e tal, ainda teve momentos de choro, de diálogo, de conversa, porque as vozes de fora são muito potentes, né? E aí, todo o lar percebeu, a Nanda está aqui. Uau. Ela está aqui. Ela está de fato aqui. Ela não só está de corpo, ela está de alma, ela está de espírito aqui. Essa é a prioridade dela. Bom, resultados disso recentes já que a gente consegue ver. Nossa filha mais velha, ano passado, leu 55 livros. Uau. Está escrevendo o seu. Está 13 muito anos, bom. gente. Está muito bom. O livro dela está muito bom. Ela gosta de ficção cristã e ela está escrevendo um livro que ela criou de ficção cristã. Maravilhoso. O nosso filho do meio, ele passou a entender essa presença, né? E toda essa mudança espiritual e passou a estudar a Bíblia. Devorar a Bíblia. Ele entende eu acho do que ele Velho sabe Testamento. mais do que eu já. Ele sabe o nome da batalha de Gideão, quanto e tal, ele sabe tudo, né? E a pequenininha, ela... Bom, a Profetiza, pequenininha... não precisa nem falar. Deixa pra você profetiza. E todo mundo elogia a questão da inteligência, da comunicação. Ela já escreve o nome dela, ela tem atividades que ela faz que são para 5, 6 anos. Então, ela tá com 13 e pouco. Né? Então, assim, uma coisa foi... Isso é bem importante que fique claro aqui. A gente sentiu
tudo isso. Ninguém nos falou. E a gente sentiu ao mesmo tempo alguns movimentos que nós tínhamos que fazer e foi chegando. Mas sem saber o que iria acontecer. Achando, olha, deve ser bom. 2 Tipo, anos depois... Permaneça e obedeça mesmo quando você não sabe o porquê. Sabe aquela letra daquela tem uma música? mu- A é. gente foi obedecendo. Vamos fazer Né? então, beleza. Agora, 1 ano depois, 1 ano e meio depois que isso tudo começou, 1 ano e meio, né? Foi setembro de 2022 que a gente começou a acordar. E aí a gente olha e diz assim, cara, olha aí, 1 ano e meio, olha o resultado. Imagina Olha daqui a 10 ela, anos. olha Uau. ele, olha ela, olha as plantas, olha o lar. E Deus não colocaria na Bíblia, tipo, que a mulher é capaz de destruir o lar ou de edificar o lar. Se não fosse. Se não tivesse esse potencial. O homem tem outro papel que a gente pode falar depois. Mas quem edifica, constrói, a cola que mantém unida, o sentimento, a leoa, a proteção. É a esposa, é a mãe, é a E mãe. assim- Porque não é a proteção física necessária, que essa é do homem. Mas é isso. Se ela não tá ali, E assim, a gente sabe que tem muita mulher que trabalha por necessidade e a gente também não quer ir contra aquela mulher que trabalha porque quer trabalhar. Cada um é livre, né? Cada um cuida da sua vida. Mas assim, se existe esse versículo que a mulher sábia, né, ela edifica o lar, tem como edificar estando longe? Tem como edificar Essa o é uma lar não pergunta que estando tem Uma que dentro fazer, do né? lar? pergunta, né? Uma É. reflexão. ela não está no lugar que ela vai edificar. Você vai edificar uma obra, você nunca tá lá. Você vai edificar uma empresa, você nunca tá lá. Você vai edificar um time, você tem que ir lá, um time, você nunca tá lá. Mas por que a mulher não está edificando lá? Porque ela não vê significado no lar? Eu acho que O que saiu? Lavagem É cerebral. essa- É um... essa É um pouco do sedução que a de Nanda falou, anos. né? Dessa coisa de pertencimento, de Reconhecimento. reconhecimento externo, realização. Cara, né? é Realização. muito E o que a longo o gente trabalho, ouviu, gente. né? A gente não tá falando de uma coisa assim, são séculos de trabalho, são São milênios de trabalho, assim, onde o filho vai sendo visto como um fardo, o casamento vai sendo visto como um fardo. Ora, casamento e família é ceder, é você abrir mão de quem você é abrir mão das suas vontades. Se ela quisesse seguir as vontades dela e eu seguir as minhas, é impossível nós estarmos casados. E isso é atitude do humilde, né? Que é o oposto do orgulhoso. Então, isso vem sendo construído e destruído na nossa Há mentalidade. muito tempo. Nós já nascemos nisso. com esse input. Tanto é que a gente pede para Deus, a nossa oração muitas vezes é assim, Senhor, nos ensina o que a gente ainda não sabe. Porque Uau. a gente Vai olha ter para trás, muita coisa a gente olha e diz assim, ontem a gente falou, a gente viu uma coisa, amor, há 1 ano a gente tava dormindo para isso. O que eu tô dormindo que eu ainda não sei, Senhor? Por favor, me acorda rápido, Desperta, que eu não aguento mais ficar, entendeu? Assim, o que eu ainda não sei? Eu falo, cara, como é que a gente não sabia? Porque nós sempre fomos cristãos. Nós sempre fomos pessoas boas, digamos assim. Nós sempre valorizamos família. E nós ainda não sabíamos disso. E quando nós mudamos, o resultado ficou escancarado na nossa frente. E todo mundo vê, não é só nós. Todo Sim. mundo vê. Que- E aí, aproveitando, né, eu queria fazer essa pergunta para você também, né? Como que você vê e qual que é o papel do homem no lar? que é diretamente ligado a esse. Ai, parece esse uma primeiro ponto pergunta aqui, meio- né? A desmasculinização. Tinha que ser óbvia essa resposta, né? Mas não é, nos nossos que dias você não vê? é. Cara, a desmasculinização está em tudo. Em tudo. Tudo o que, Luciano? Tudo. Na forma de falar, na forma de vestir, na forma de se comportar, na questão da carreira, na questão da família, na questão dos esportes, na questão de tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você assistir um filme da Marvel, você vai ver que estão desconstruindo os heróis. Bom, Pode pegar. O Hulk, que é fortão, ficou sentimental. O Homem-Aranha ficou um adolescente bobão. O Thor ficou gordo. Entendeu? Assim, ó. e isso aí é uma intencionalidade, sabia? Construindo cultura. Há uma intencionalidade da Disney, inclusive falada, de desconstruir, porque seria muito difícil criar novos heróis que sobrepujassem aqueles. Então a ideia é desconstruir os que já A marca estão. tá muito forte já. Tá muito forte. Todo mundo sabe quem é Capitão América, Hulk, Homem-Aranha e tal. Então não vai criar um outro que vai. Tem que desconstruir esses daí. Então na moda, vem desconstruindo, né? Tudo. E se desconstruir é o primeiro passo. A mulher sai do lugar dela, os filhos ficam à mostra. Então os filhos hoje são ensinados a não que os pais não estão certos, tá? Em tudo que é lugar. Mas vamos lá, papel do homem, tá? Papel do homem. E é por isso que ele precisa de uma mulher. Ele não é capaz de fazer tudo, tá? Mas tem coisas que são do homem. Nesse livro, que é O Homem do Reino, do Tony Evans, pastor Tony Evans dos Estados Unidos, que é o livro que eu já presenteei, eu acho que uns 15 ou 20 amigos meus,
dos quais 7 estão ali no grupo comigo, né? E a gente conversa sobre isso mensalmente, sobre o papel do homem. Ele fala assim, se você é um homem, você é um líder. Quer você queira, quer não. Ponto. Se você é um homem, você é um líder. E aí as mulheres já estão vendo, já estão enlouquecidas aqui, querendo me cancelar, tá bom? O homem é um líder. O homem lidera. E ele só pode liderar, aqui falando de uma forma cristã, se ele estiver sob a liderança de Cristo. Então, basicamente, é isso daqui. Jesus, homem alinhado, mulher alinhada. Luciano, e se o homem desviar? Cara, não tenha dúvida que a mulher alinhada com Deus, ela vai dar um jeito, ela vai construir, ela vai conseguir, ela vai fazer, tá? Mas, Cristo, né? Homem, mulher, filhos. É essa linha, é uma linha do que Deus quer, tá bem? Agora, desviou aqui, qualquer desvio vai dar problema. Mas qual é o primeiro desvio que desvia os outros? O homem, entendeu? Então, o que o homem é? O homem é um construtor externo. E a mulher é uma construtora interna. Isso tem que ficar muito claro. Se a mulher precisar, ela vai construir externo? Vai. Se o homem precisar construir interno, ele vai? Vai. Mas vai dar ruim. Não vai ficar a mesma coisa. Porque o homem foi talhado para a construção externa. Luciano, você está falando literal? Pode ser. Quem é que você vê pendurado num prédio? Quem é que você vê quando vai viajar e está em obra? Você tem que ficar parado lá. Tem mulher ali? Quem é que busca o carro quando tá chovendo? Quem é que busca o carro quando tá chovendo? Você que é feminista, vai pegar o carro quando tá chovendo. Deixa o seu homem esperando. A gente comprou o carro elétrico agora, né? Quem é que sai na madrugada pra poder... Tem que carregar o carro, senão a gente vai sair amanhã. Vai sair da cama e carregar Então, o carro. o homem é um construtor externo, enquanto a mulher constrói interno. Interno que eu digo o quê? O núcleo, a família, o lar, né? 4 papéis do homem muito bem definidos, tá? Isso bíblico, tá bem? Amor, sacrifício, proteção, provisão. Amor, sacrifício, proteção, provisão. É dever amar. Tá escrito lá. Homens, amem as suas esposas. Mulheres, respeitem os seus maridos. Então, se a mulher desrespeita, também está biblicamente pecando. Tá? Então, homem, amor. Amar, amar, amar. Não é amar eu. Então, quando a gente diverge, o amor tem que aparecer, né? E mais do amor vem o quê? Que o nosso mestre nos ensina? O sacrifício. Sai perguntando na rua agora... 100% dos homens, talvez, hoje em dia tá difícil, não seria 100, mas a maioria diria, eu morreria pela minha esposa. Homens sérios, pelo menos. Cara, isso é muito fácil de falar. É muito fácil. Mas você morre diariamente. Você morre na razão. Sabe? Você morre na hora que você queria muito descansar e assistir o futebol, mas não é o momento. Você morre na hora que você abre mão daquilo que você queria comprar, mas você sabe que, né, que a família precisa. Então, assim, você tem que morrer todo dia. Não importa a sua vontade. Luciano, não importa, porque você é um protetor da sua família, você é um construtor disso tudo que está acontecendo. Você é um líder. E o líder, cara, imagina o líder pega fogo, o líder sai correndo. Entendeu? O líder é o cara que está ali. Então, amor, sacrifício, proteção física. Então, há 17 anos... eu sou o último a deitar. Eu vejo se está tudo fechado, eu apago as luzes, eu acendo as luzes que tem que acender, eu vejo todas as janelas, eu vejo isso, entendeu? Se tem alguma movimentação lá fora, sou eu que vou ver. Tem a proteção física, né? Tem a proteção emocional. O pai é muito importante na proteção emocional, principalmente de meninas. Esse é um outro assunto longo. Proteção espiritual. O homem é simplesmente o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote, não tem... Ele é o pastor, ele é o cara que direciona espiritualmente, né? E o assunto mais polêmico, provisão, né? E provisão é um dever, uma obrigação, uma responsabilidade do homem. A Nanda falou de mulheres que têm que trabalhar. E a gente entende. A gente entende e a gente não vai falar, olha, você não tem que trabalhar, não sei o quê. Mas por que ela tem que trabalhar? Porque... alguém não está conseguindo cumprir 100% o seu papel. Entendeu? É uma obrigação do homem... desocupação da cadeira. Prover a sua família. Homem, se você não está conseguindo prover 100% da sua família, pare agora, em vez de ficar com raiva de mim, pare, ore, pense, analise e veja como que você pode fazer isso para prover 100% do que a sua família precisa. Para que a sua mulher esteja livre para ficar no papel dela. Que seja uma opção. Então, mulher pode trabalhar? Pode. Mulher deve trabalhar?
É uma obrigação? Não precisa. Quer? Pode trabalhar, mas não precisa. Então, tem até uma frase que não é minha, que é onde tem homem presente, mulher não carrega peso. Isso literalmente na sacola do mercado, como o peso do sustento. Agora, você que está assistindo a gente, se você é mulher, ou se você tem uma mulher do lado, se você for perguntar e ela for rasgadamente sincera, ela não aguenta esse peso de ser a provedora do lar. Ela carrega uma culpa, ela carrega um peso, uma responsabilidade que não é dela. Sempre que você estiver fora do seu papel, da sua responsabilidade, você vai estar carregando uma mochila de 50 quilos nas costas. Louco para se livrar. Louco para se livrar. E o dia que você se livra, aí você vê. Entendeu? Mas muitas escondem isso, né? Escondem, por quê? Escondem por Porque é trás feio pra desse sociedade. sucesso, né? É feio, as vozes de fora são muito fortes. Como assim? Como assim? Entendeu? E o ser humano precisa de apoio, né? De Mas você validação. se formou, né? você fez curso, você fez mestrado, mas você estudou tanto pra isso. Mas sabe, Então- Joia, aí é que tá. A gente entra numa outra questão. Sempre que eu pensava em dona de casa, eu pensava numa mulher sem estudo, Uhum. que tá dando a sobra dela, sabe? Aham. Parece assim, Que tá tá cansada, aquela de coque, desgastada. suada. É. Aham. Com avental, coque. E nesse processo eu descobri um outro mundo de mulheres inteligentíssimas, interessantíssimas, que empreendem em casa. Sabe? A casa tá arquitetada pensando na funcionalidade do Excelente. lar, no objetivo do lar. O que eu quero? A gente recentemente fez algumas mudanças na nossa casa. A gente tem uma mesa a gente pode ter lá, claro, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas a gente tem espaço para isso. E a gente teve condições de comprar uma mesa de ping-pong e uma mesa de sinuca. Porque a gente quer Eu vi ficar o tempo vídeo, com as eu vi isso. crianças, sabe? A gente quer ficar tempo com eles. A gente não quer que eles fiquem na tela. Então, uma mesa de ping-pong pode ser uma estratégia. E a gente vai fazer isso. Mas eu não tinha pensado nisso antes. Porque o meu melhor estava indo para outro lugar. Entende? A minha melhor ideia estava indo para a empresa, para nossa empresa. Não para nossa casa. Cara, esses dias eu ouvi eu vi uma situação e a mãe falou assim: se eu não der tela pro meu filho, eu vou fazer o quê? Uau. Então, assim, Deus, ele é o criador, né? E nós temos esse poder da criatividade, de imaginar, de fazer como que vocês fizeram, né? Colocar, criar ambientes para que eles fiquem com tempo de qualidade, né? Com vocês ali. Aham. Então, existe vida além das telas, né? Total. Existe vida. E a gente recentemente, mais recente que isso, a gente começou, reavivou essa questão de jogos de tabuleiro. Eu até fiz um reel sobre isso, falando das 4 vantagens, os 4 segredos da família Fernandes para ter jogos de tabuleiro em casa. E hoje eu contei, tinha 85 jogos de tabuleiro, né? O que é isso, né? A vantagem de não ficar nas telas, a tela é passiva. Total. Eu só assisto. Você é passivo para tela, né? Hipnotizado. Então, uma criança, já até feito estudos das sinapses, aqueles estudos em tempo real do cérebro, sinapses acontecendo assistindo uma tela ali, bem lento, assim, né? Aí, sinapses brincando, criando. Nossa, enlouquecido ali a sinapse. Então, o jogo de tabuleiro, ele é criativo, né? Outra coisa é a questão de cultura de ensino do pai e da mãe. Ele sempre vai estar ensinando o joguinho. Quem é a autoridade de ensino? Pai e mãe, né? Uma coisinha boba, Lê o não é manual, boba. lê a regrinha. Lê o manual, Né? ensinar, o pai está ensinando. Terceiro, tempo juntos, óbvio. Esse é o mais óbvio. Tempo junto, tempo de qualidade, tempo brincando, olho no olho. E tempo de mesa. Embora não seja alimentação, tempo de mesa. Família Sim. na mesa, a gente tem que Sim. falar também de outros tempos de mesa. Sim, não só. Onde há olho no olho, a interação, né? Porque Muito bom. a tela é um mundo individual, né? A tela é um mundo individual. E- Então, é. é importante tudo que você puder ter de tempo para Recursos. tirar, recursos para tirar das telas. E, claro, tem tela, mas limita, bem limitado, entendeu? Tempo, programas, tipos, Bem né? administrado, né? momentos. Eu vi a publicação hoje do que lançaram esse óculos da Apple, né? Que aí tinha a imagem de um Nokia antigo, que era uma tela pequenininha. Aí depois o iPhone, né? Que tem uma tela maior, que é quase que o dispositivo inteiro. E aí você tem o óculos que não é só a tela. É tudo. Tudo em você é a tela, né? Então, assim, a frase dizia, você é o produto. Então, cuidado. Eles não estão te vendendo um produto. Você é o produto, eles querem sua atenção. Então, eu acho que
fazer voz nessa mesa aqui também para dizer, nós somos responsáveis por proteger esse lugar da atenção dos nossos filhos na nossa casa. Recurso mais valioso do ser humano. Que é exatamente, se tem tantas empresas desenvolvendo soluções para reter a atenção, é porque tem algo importante aqui. É aqui que você constrói ensino, é que você constrói vínculo, é que você constrói a oportunidade de servir, de perceber o outro e tudo que, de alguma forma, é benéfico. Caminhando para nossas conclusões, eu gostaria de perguntar para ti, Luciano, como que você vê essa questão da longevidade, do termo de longo prazo? Né? Você é um cara que ensina finanças no seu dia a dia, é uma das pessoas responsáveis por uma mudança de mentalidade minha em relação a finanças, a dinheiro. Sou muito grato a ti, disse isso antes de a gente abrir câmeras aqui. Mas eu vejo que o brasileiro, por natureza cultural, ele é curto-prazista. E tudo que vocês falaram de família é muito interessante porque, de alguma forma, está ligado a uma mudança de intenção de, joga para frente. Você falou de bisneto. Quantas mesas vocês sentaram nessa semana que alguém falou de bisneto? De alguém falou da beleza de ter um cabelo branco? Isso está tudo desvalorizado. Então, como que vocês veem, não só financeiramente, mas o legado em longo prazo e essa quebra de cultura do momento de eu preciso ter prazer agora, eu preciso viver só agora e o amanhã, aí eu vejo. Eu já vou começar fazendo um paralelo ao que eu acabei de falar dos jogos de tabuleiro, tá? A gente, recentemente, por isso a febre reavivou, descobriu, né? Alguns jogos de estratégia, que são jogos que adultos jogam, né? Não é um jogo para crianças também. Então, a gente tem os de criança e tem o de adulto. E eu comecei a jogar esses jogos, agora faz 2 semanas, e eu já comecei ganhando, assim. Tem o nome só pra gente... os jogos? Pra gente anotar pra comprar. Tem o jogo Saif, que é foice em inglês. Tem Puerto Rico, tem... Brás, que é o número 1 do ranking. Tem o Projeto Gaia. Enfim, tem vários. Caramba! Né? São vários. A gente tá São comprando. 85, A gente já comprou... Umas 5 horas de jogo. Desses daí eu já comprei 3. Eu tenho 3. Comprei só esses dias, essas semanas. Mas o que eu quero responder na pergunta, né? Por que eu já comecei, assim, indo bem nos jogos, né? Eu sei que eu tô no início, mas porque eu pensei assim, tá bom. Se esses jogos, a gente tem que tomar decisões. O que traz sucesso na vida? Decisões. Que tipo de decisões? Decisões de longo prazo. Então, em todos os jogos que eu joguei, esses primeiros, eu fui olhar o que ganha no final. Quem é que ganha no final? Ganha quem isso, aquilo. Só que a pessoa vê isso, aquilo e já quer ir no início. Não, você tem que construir a base para ter aquilo no final. Entendeu? Então, por exemplo, se é dinheiro, então não adianta você já pegar e vender as mercadorias para ganhar dinheiro. Você tem que comprar terra, colocar trabalhadores, e aí então lá no final você vai vender e vai ganhar, né? Então a pessoa sai na frente e depois eu ganho lá no final. Por quê? Porque a mentalidade de sucesso na vida, em todas as áreas, é uma mentalidade de longo prazo. Em todas. Na saúde, isso é muito evidente, entendeu? Nas finanças, não preciso nem falar, né? Quanto mais curtoprazista e imediatista você for, mais ferrado você vai ficar. Nos relacionamentos, né? Quem é curtoprazista? Come o que quer agora, gasta o que quer agora, fala o que quer agora. Vai se ferrar na saúde, vai se ferrar nas finanças e vai se ferrar nos relacionamentos. Né? Se eu sou curtoprazista, eu só penso no que eu estou sentindo agora, eu vou trair a Nanda. Se eu sou curtoprazista, eu vou comer só sorvete, vou comer, né? Eu vou falar o que eu quiser quando alguém eu não gostar. Eu vou comprar tudo que eu quero, porque eu tenho vontade de comprar um monte de coisa, todo mundo tem, e é normal. Então, assim, a gente entende isso, agora vamos ampliar um pouquinho, tá? Gente, não que eu tenha vontade de trair a Nanda. Eu tô só pensando nisso que ele falou. Não é você tem de comer um sorvete, não o que me veio na cabeça quando eu falei foi os instintos. Instintos que você tem. Impulsos, né? Sim. E isso também é uma forma de controlar impulsos, né? E o principal é espiritual, tá? Por isso, graças a Deus, eu não tenho tido impulsos muitos, né? E os poucos que tem a gente controla. Mas, quando você começa a ampliar um pouco essa questão de mentalidade de longo prazo, qual é a maior longo prazo que tem? Qual é o maior longo prazo que tem? Eternidade. Aí você começa a pensar em tudo em uma questão de eternidade. É claro que o corpo aqui, ele é o menos eterno, digamos. Não é eterno, né? É o mais finito. Mas o espírito, tudo que tem questão espiritual, você vai pensar, tá bom, então deixa eu entender a parte eterna,
a parte espiritual, para então eu ter sucesso aqui. E, cara, isso dá certo em tudo que é área. Em tudo que é área. É isso. Em tudo que é área. Se você for começar a entender, quando ela falou em bisneto, você está pensando, por que em bisneto? Porque é importante a descendência. Está escrito na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia a importância do nome, da descendência, de quando você era enterrar onde estavam seus antepassados, toda essa questão. Então a gente começa a entender coisas mais longas do que aqui. E quanto mais você vai buscando isso, mais sábio você fica. Mais sábio você fica. E mais do mundo você se diferencia. Entendeu? Mais do mundo você se diferencia. Você começa assim, cara, porque não é só o brasileiro. Todo mundo é curtoprazista, né? O ser humano é curtoprazista. Então, essa mentalidade de longo prazo é controle emocional, controle de impulsos. E esse controle de impulsos pode até ter técnicas de controle emocional, de respiração, de não sei, um monte de coisa. Mas, na verdade, é espiritual. Quando o Espírito Santo vai tomando 0,00001% de ti a cada dia, cara, aí é o Deus em nós. Aí é o Deus em nós mostrando como é possível fazer as coisas. Então, eu estava comentando anteontem no grupo de homens que tinha um pecado. Eu tinha um pecado que eu vinha, lutava em pecado e vinha e lutava. Aquela coisa, você se arrepende, vai, não sei se é arrependimento mesmo ou não, que você volta a fazer e tal. Não era traição, não era nada. E aí você vê e, cara, depois da minha entrega, de fato, entrega, não é conversão, levantar a mão, é entrega. Quando você renuncia e diz, Espírito Santo toma conta, tudo é teu de verdade. Aí, se for mesmo, acaba acontecendo paulatinamente, não tão paulatinamente assim, mas progressivamente, uma facilidade de controle de impulsos, de resolução de pecados de estimação. Que Deus vai tomando domínio. Que é o Espírito Santo mandando, cara. É uma vida controlada pelo Espírito e não pela carne. A eterna luta que a gente tem, né? Eterna não, enquanto nós estamos aqui. O chamado à pureza é algo que precisa ser mais difundido a partir da família, né? Nós estamos abrindo mão por muito pouco da pureza. Abrindo mão da pureza em todas as áreas, assim, e isso destrói de dentro da família para fora, socialmente. Então, acho que a restauração da pureza é algo que precisa voltar a ser, de alguma forma, difundido, né? E é importante, só mais uma coisa, é importante que você entenda que, por exemplo, nas finanças, se você for ter uma mentalidade de longo prazo, você faz uma coisa, que é importante, que é o que eu ensino. Mas se você for ter uma mentalidade eterna, já é outra coisa que você faz com dinheiro. Pai, precisa de mais uma conversa, né? Ele criou o gancho agora Cara, quem grava vídeo tem que fazer o loop pra já criou o gancho. A gente, de verdade, assim, vai encerrar, agradecer a vocês pela presença nesse episódio, que de fato valeu muito. Muito. Já ficou esse gostinho de que precisa ter mais um. Só pra fechar mesmo, assim, eu queria que a Nanda trouxesse uma palavra, assim, uma das coisas que você mais admira no Luciano. Ai, Luciano, nossa, caráter. O caráter, ele já existia antes de toda essa questão espiritual, a gente abriu os olhos para isso, né? E é isso que, nossa, é isso que constrói uma vida mais simples, mais fácil. Você não entra em problemas, você não cria os seus próprios problemas, entendeu? Você deixa o fluir da vida, porque tudo que você faz como se Deus estivesse ali, né? Vendo, aprovando. Mas deixa eu só falar um negocinho bem rapidinho. Eu já estou preparada psicologicamente para os comentários dos cortes. Nos matando, né? Mas eu queria deixar um recadinho para quem assistir esse podcast inteiro. O que a gente falou aqui foi o que a gente está vivendo na nossa casa, sabe? Não foi algo que a gente leu ou que a gente aprendeu, a não ser com o próprio Espírito Santo. E tem dado tão certo. Eu tô tão mais leve. As crianças estão tão mais felizes. A nossa casa tá mais bonita. Então, assim, eu sei que talvez gere Mas o que eu penso, para escrever um monte de coisa, mas pensa no que você tá no peso, assim. Se estiver sobrecarregada, se as crianças não estiverem tão felizes, se a casa não estiver funcionando tão bem, sabe? Daí ficar com a pulguinha atrás da orelha. Será, então, que essa loucura que vocês estão parecendo aí, né, não faz um pouquinho de sentido? Só pra gente aprender a pensar, assim, por nós mesmos, sabe? Não pelo sistema. Sim. Cara, quando a Nanda chegou, eu pensei assim... Nossa, ela tá diferente. Ela tá com um brilho maior e uma luz, assim... Leveza. Você chegou, assim,
falei, nossa, da última vez que a gente se viu pra hoje, nossa, tá Acho que resplandecendo. é algo até que vocês podem depois até acho que difundir mais, né? Talvez buscar menos beleza, mas ressaltar a leveza, né? Porque a vida leve, ela vai te fazer ser bela. Nossa. A vida em busca só da beleza talvez vai fazer você ter É uma a vida pesada essência que demais. tá fluindo, Muito lindo. né? É a beleza do ser, né? Muito legal. Agora, Luciano, uma das coisas que você mais admira na deixa eu me Nanda. preparar. Cara, ó, tem mais ou menos umas 100 qualidades aqui na minha... 100 do número 100, né? Eu admiro muito a humildade, o coração grato e generoso que ela tem. Essa vem junto em primeiro, essas duas coisas, humildade, coração generoso, com inteligência, sabedoria. A Nanda é uma mulher muito inteligente, muito sábia, né? E ela tem uma inteligência natural, mesmo às vezes tendo sido uma criança que não foi tão estimulada, como a gente contou um pouquinho da história aqui, ela naturalmente sempre foi muito inteligente, muito criativa, sabe? E muito humilde de coração, muito generosa e muito grata. Isso é o que eu mais admiro. Tem muitas outras, né? Como vocês podem ver, eu poderia falar várias coisas, né? Demais. Mas é isso aí. Arrasaram, gente. Muito bom. Nós Que queremos episódio. agradecer, né? Sim. Nossa, agradecer a eles e agradecer você que assistiu até aqui. De verdade, com muito carinho, a gente quer dizer para vocês que a gente está fazendo de coração isso aqui. Para dar a vocês aí em casa essa oportunidade de pensar, de fazer perguntas, de questionar modelos e processos. A gente realmente acredita que há esperança e tem oportunidade de mudar. Enquanto existe fôlego no seu pulmão, existe o sim de Deus para você viver a vontade dele e o melhor dele para você. Então, se você está respirando agora, existe propósito eterno dentro de você pulsante. Que você receba vida, coragem, encorajamento e você veja esse episódio mais uma vez para você anotar e você ter conversas dentro da sua casa, no carro, enfim, nos ambientes que você estiver, no seu trabalho, que você realmente seja uma pessoa que divulga a vida. Eu quero realmente te encorajar para que você possa ser uma pessoa que, ao receber uma má notícia, você guarde ela e, ao receber uma boa notícia, você exploda ela, expanda ela e realmente que você seja essa pessoa. Então, para que você possa começar a praticar esse desafio que eu te dei, tem um botão aqui chamado compartilhar, uma seta que está aqui logo abaixo dessa tela. Clica nessa seta, pega esse link, manda para os seus amigos, no grupo da sua família, que eu tenho certeza que a sua tia manda bom dia todo dia. Pega esse link, manda lá, compartilha com os amigos de verdade mesmo, comenta aquilo que fez sentido para você. Nós adoraríamos receber o seu comentário, vamos gostar muito de comentar e a partir da sua interação aprender com você. Se você tem um tema, algo que você deseja que a gente aprofunde, traga outros convidados. Mais um episódio para receber Nanda e Luciano, porque deixou um gatilho aqui no gancho maravilhoso. De verdade, compartilha essa ideia, podcast Família na Mesa. Nós estamos aqui para servir você e as encorajar famílias. muito as pessoas que estão nos assistindo e que não têm a sua família ainda. Continue sonhando, continue orando, porque um dia a Nanda orou por isso, um dia o Luciano orou por isso, nós todos que estamos nessa mesa oramos por isso, desejamos e estamos vivendo essa realidade do Senhor na nossa vida. Então, eu declaro e profetizo sobre você essa mesma bênção. Recebe aí. Amém. Obrigado, Luciano. Obrigado, Nanda. Muito bom Obrigada. ter vocês aqui no Família na Mesa. E a gente se vê no próximo episódio, domingo que vem, 8 da manhã, nesse mesmo canal. Você terá mais um episódio pra gente conhecer mais sobre família e falar sobre esse assunto. Valeu, tamo junto. Valeu, um abraço, tamo junto. Obrigada. Valeu.